Era uma noite abafada, com o ar pesado de São Paulo, preenchido pelo ruído dos carros e o brilho das luzes que dançavam sobre os prédios. Vitória dos Santos, uma jovem garçonete negra de 27 anos, ajeitava o uniforme com as mãos trêmulas, olhando para a luxuosa mansão que se erguia à sua frente no bairro dos Jardins. Sentia-se deslocada naquele ambiente, onde o luxo parecia quase agressivo. Ela respirou fundo, tentando ignorar a sensação de não pertencer a esse lugar. Aquela casa representava tudo o que sempre fora inacessível para ela e sua família, mas o pagamento do trabalho daquela noite ajudaria a cobrir parte das contas, então o sacrifício valia a pena. Assim que cruzou o hall de entrada, foi imediatamente atingida pelo contraste. Os lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo luzes que transformavam o mármore do chão em um espelho. As paredes eram cobertas por papéis de seda delicadamente desenhados, em tons que variavam entre o bege e o dourado. Quadros de paisagens e retratos antigos decoravam o ambiente, conferindo uma imponência que só podia pertencer a uma família poderosa e tradicional. Vitória sempre achara que conseguia se adaptar a qualquer ambiente, mas ali sentia o peso dos olhares dos convidados que passavam, percebendo como eles sequer a enxergavam. Naquele mundo de luxo, ela era apenas uma funcionária. Antes de continuar essa emocionante história, me conta de onde você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa história chegou e me sentir mais perto de você. Agora vamos continuar, movendo-se entre os convidados, equilibrando a bandeja com as taças de champanhe. Vitória tentava ignorar a tensão que apertava o peito. Ela sabia que era apenas uma noite de trabalho e que em breve estaria de volta à sua realidade, na periferia, onde as luzes e os sons da cidade eram outros e as pessoas eram diferentes. Mas algo a fazia se sentir especialmente inquieta naquela noite. Era como se estivesse sendo observada, como se aquele lugar a conhecesse mais do que ela poderia imaginar. E então, enquanto desviava por uma mesa, um detalhe a fez parar de repente. Na parede oposta, Vitória viu uma galeria de fotos emolduradas. Havia retratos antigos e imagens de família, algumas já desbotadas pelo tempo. Mas no centro de todas, estava uma foto que a fez congelar. Ali, entre imagens que representavam a história daquela família, estava uma foto de sua própria infância. Uma fotografia dela, com cerca de 5 anos, com seu cabelo crespo e volumoso, vestida de forma simples, segurando as mãos de um casal que parecia tão familiar quanto distante. O coração de Vitória disparou e ela sentiu a mão que segurava a bandeja tremer. Vitória aproximou-se devagar, tentando controlar a respiração enquanto tentava entender o que aquela imagem significava. Ela jamais havia entrado naquela mansão, nunca conhecera aquelas pessoas e tampouco havia ouvido falar da família Costa. No entanto, aquela foto a trazia como uma menina pequena, entre duas figuras que pareciam familiares de alguma forma dolorosa e profunda. Ela se lembrava vagamente de quando a foto foi tirada. Estava em um orfanato, segurando as mãos de um casal que tinha a esperança de adotá-la. Mas aquelas pessoas jamais voltaram para buscá-la. A lembrança daquele dia era confusa, como um sonho antigo. Vitória sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Lembrava-se do vestido que usava, um tecido leve e gasto que a cuidadora do orfanato havia lhe dado. Sabia que muitas das crianças que ali estavam nunca seriam adotadas. Ela mesma havia aprendido a não criar expectativas. Sabia que cada visita de um casal interessado era apenas mais um encontro breve, uma esperança passageira. Mas aquele casal em particular ficara em sua memória, talvez porque os olhos da mulher eram cheios de ternura e o sorriso do homem carregado de algo que ela, na época, não entendia. Ela desviou o olhar, tentando se recompor e manter o foco no trabalho, mas aquela imagem não saía de sua mente. A foto, aquele casal,
Tudo parecia tão absurdo, mas ao mesmo tempo tão intensamente real. Continuou a circular pelo salão, servindo os convidados, mas sentia uma estranha força que a atraía de volta àquela parede, àquela imagem. A cada olhar discreto, a foto parecia se tornar ainda mais vívida, como se chamasse por ela, implorando por uma resposta. "Quem são vocês?", murmurou em voz baixa para si mesma. "E o que eu estou fazendo nessa foto?" Quando finalmente teve uma pequena pausa, Vitória aproveitou para se aproximar novamente da parede, observando a foto com mais cuidado. Abaixo dela, uma placa dourada trazia os nomes Henrique e Laura Costa. O choque foi instantâneo. Vitória sentiu uma onda de descrença. O casal na foto eram os pais de alguém daquela família, os Costa, donos daquela mansão. Mas o que isso significava? Teriam tentado adotá-la e desistido? Ou sua presença ali era parte de algum mistério ainda maior? As perguntas se acumulavam em sua mente e a inquietação crescia. No meio de seus pensamentos, Vitória foi interrompida por uma voz séria. Posso ajudá-la com algo?" Ela se virou rapidamente, deparando-se com um homem alto, de cabelos grisalhos e expressão severa. Ele a olhava de forma curiosa, mas com um toque de desconfiança. Era Álvaro Costa, o patriarca da família e anfitrião da festa. Vitória, ainda tentando processar o que estava acontecendo, hesitou antes de responder. "Eu estava apenas observando essa foto", murmurou apontando para a imagem. Álvaro arqueou uma sobrancelha. "Conhece essas pessoas?", perguntou ele, estudando seu rosto com atenção. Vitória engoliu em seco. "Sim, a menina sou eu." O silêncio na sala era tão pesado que Vitória mal conseguia respirar. Álvaro a tinha conduzido até um escritório particular, afastado do barulho da festa. Enquanto se acomodavam, ele parecia estudar cada detalhe de sua expressão, como se tentasse encontrar nas feições dela algo familiar. Vitória, ainda incrédula com a foto que vira e com o súbito encontro com Álvaro, sentia um misto de ansiedade e urgência. "Por que minha foto está naquela parede?", perguntou, tentando manter a voz firme, embora o coração estivesse acelerado. Ela precisava de respostas, mas não sabia se estava pronta para o que viria. Álvaro hesitou antes de responder. Sua expressão, antes austera, suavizou-se por um breve instante. "Aquilo foi há muito tempo, mais do que consigo expressar", ele disse, desviando o olhar como se buscasse forças para contar uma história que o machucava. Vitória percebeu que, por trás daquela postura rígida, havia algo mais profundo, um sentimento de culpa ou arrependimento. "Laura, minha falecida esposa, queria adotar uma criança", continuou ele. "Ela sempre sonhou com uma família numerosa, com filhos e netos, correndo por todos os cantos desta casa." A menção de Laura fez com que uma leve tristeza se instalasse no olhar de Álvaro. Vitória ouviu em silêncio, sentindo que, de alguma forma, a história de Laura estava entrelaçada com a sua própria. "Um dia, visitamos um orfanato", ele continuou, a voz baixando. "Foi lá que conhecemos você, Vitória. Você era uma criança alegre e cheia de vida. Laura ficou encantada. Ela dizia que você tinha uma luz especial." Aquelas palavras tocaram o coração de Vitória. Ela quase podia se ver, uma menina pequena, segurando a mão daquela mulher que quase foi sua mãe. Mas Álvaro logo desviou o olhar, e Vitória percebeu que havia algo mais. "Mas algo deu errado, não foi?", perguntou ela, a voz saindo em um sussurro, como se temesse a resposta. Álvaro assentiu lentamente, visivelmente desconfortável. "Laura adoeceu logo depois que começamos o processo de adoção. A doença foi devastadora. Entre tratamentos e hospitalizações, tudo ficou em suspenso." Álvaro fez uma pausa, lutando para manter a compostura. "Ela morreu antes que pudéssemos finalizar a adoção. E depois disso eu não consegui voltar ao orfanato." Vitória sentiu uma onda de tristeza e empatia pelo homem à sua frente, mas também uma pontada de dor pessoal.
Aquela mulher havia se tornado uma figura quase mítica em sua vida. Vitória havia crescido sem respostas, sem o amor de uma família biológica, e agora descobria que por pouco tudo poderia ter sido diferente. "Então, por que minha foto continua naquela parede?" perguntou a voz entrecortada. "Por que não atirou?" Álvaro respirou fundo, como se tentasse organizar os pensamentos. "Porque Laura nunca parou de amá-la, mesmo depois de partir", disse ele, a voz carregada de emoção. A revelação caiu sobre Vitória como um peso que ela mal podia processar. Sentia-se conectada àquela família de uma maneira que jamais imaginara, mas ao mesmo tempo um vazio profundo preenchia seu peito. Tantas perguntas ainda sem resposta. "Mas e depois? Você nunca pensou em me procurar?" Álvaro desviou o olhar, visivelmente envergonhado. "Eu não soube lidar com a perda. Foi mais fácil deixar o tempo passar e tentar seguir em frente. A cada ano parecia mais difícil encontrar você." Vitória sentiu uma onda de frustração. Tudo o que ele dizia fazia sentido, mas não apagava a dor do abandono. Nesse momento, a porta se abriu, revelando um jovem de rosto fechado e expressão tensa. Gustavo Costa, o filho de Álvaro, entrou na sala e fitou Vitória com um olhar frio e analítico. Ele olhou para o pai, a desconfiança evidente. "O que ela está fazendo aqui?" perguntou Gustavo, sem disfarçar a hostilidade na voz. Álvaro suspirou, claramente desconfortável com a reação do filho, mas tentou manter a calma. "Gustavo, essa é Vitória. Laura e eu quase a adotamos anos atrás. Ela tem o direito de saber o que aconteceu." Gustavo ergueu uma sobrancelha, seu olhar cheio de julgamento. Vitória sentiu a tensão aumentar, mas não estava disposta a recuar. Encarou Gustavo, decidida a se fazer ouvir. "Eu não vim aqui para tirar nada de vocês", disse, a voz firme. "Só quero entender meu passado." Gustavo riu, mas sem humor, e cruzou os braços. "Entender o passado? Me poupe, por favor. Chega aqui do nada e quer nos confrontar com histórias que ninguém mais lembra." Álvaro tentou intervir, mas Gustavo continuou, a voz carregada de desprezo. "Ela não pertence a essa família. Acha que só porque apareceu em uma foto antiga tem algum direito?" Vitória sentiu a frieza nas palavras de Gustavo como uma facada, mas ao invés de se intimidar, ergueu a cabeça. "Eu posso não ter o seu sobrenome, mas isso não significa que não tenho o direito de conhecer a minha própria história", retrucou. Gustavo apenas revirou os olhos, enquanto Álvaro o observava com um misto de tristeza e frustração. Naquele momento, Vitória compreendeu que estava prestes a enfrentar um desafio maior do que imaginava. Um desafio que não envolvia apenas o passado, mas também o presente daquela família. E ela sabia que não desistiria até encontrar todas as respostas. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e reflexão para Vitória. Após a intensa conversa com Álvaro e o confronto com Gustavo, ela sabia que sua jornada para descobrir a verdade sobre sua infância e sua ligação com os Costa estava apenas começando. Cada palavra de Álvaro ecoava em sua mente, especialmente o carinho contido nas lembranças de Laura. O que teria sido da sua vida se Laura tivesse conseguido adotá-la? Vitória tentava imaginar como seria crescer em uma família com recursos, com o amor de uma mãe que a acolhesse, mas o passado era inalterável. Durante o trabalho no restaurante onde era garçonete, Vitória notava como sua mente divagava, voltando sempre ao que Álvaro dissera. E Gustavo, ele ainda era uma figura ameaçadora, uma sombra que representava tudo o que ela temia enfrentar. Mas por mais que Gustavo tentasse intimidá-la, Vitória sentia uma determinação renovada. Ela tinha finalmente encontrado uma conexão com seu passado e, pela primeira vez, sua história parecia ter um sentido. Não permitiria que o desprezo de Gustavo a afastasse de seu direito de saber a verdade. Decidida a seguir em frente, Vitória entrou em contato com Álvaro, que a convidou para retornar à mansão em um horário mais reservado, quando poderiam conversar sem interrupções. Ao atravessar novamente o portão da mansão, sentiu o mesmo arrepio.
A casa, com seu tamanho e luxo, era imponente, mas ela já começava a se acostumar com aquele ambiente. Dessa vez, não era apenas uma visitante. Com o apoio de Álvaro, Vitória começava a se sentir como alguém com direitos, com um lugar próprio, mesmo que ainda estivesse na periferia emocional da família. Assim que entrou, encontrou Álvaro já esperando no escritório. A expressão dele era de preocupação e cansaço, como se os dias recentes tivessem pesado sobre ele. Ele pediu que Vitória se sentasse e, com um suspiro, começou a contar mais sobre Laura e a época em que haviam tentado a adoção. Laura era a luz desta casa. Com ela, tudo parecia possível, disse ele, com um sorriso triste. Ela acreditava que a família poderia ser construída com amor e que o nome dos Costa significava apenas o que nós decidíamos que significaria. Vitória sentiu uma dor misturada à esperança ao ouvir isso. Ela percebia que Laura era uma mulher que, de certa forma, já a amara. Então, Álvaro lhe mostrou uma caixa de madeira antiga, onde guardava cartas e fotos que Laura escrevera e reunira enquanto vivia com a expectativa de ter uma filha. Cada folha de papel revelava os sonhos de Laura em adotar Vitória, seus planos para criar uma menina que ela considerava sua filha do coração. Vitória pegou uma das cartas e começou a ler, com as mãos trêmulas e os olhos marejados. Aquelas palavras eram um pedaço de um passado que ela nunca vivera, mas que de algum modo agora a preenchia com uma sensação de pertencimento e saudade. Mas antes que Vitória pudesse se perder nas emoções que aquelas cartas evocavam, a porta do escritório se abriu bruscamente. Era Gustavo, e sua expressão indicava que ele havia escutado parte da conversa. Ele entrou com passos firmes, encarando o pai com uma expressão de raiva e incredulidade. "Então é isso, você vai entregar tudo para ela?" perguntou ele, sem disfarçar o rancor na voz. Álvaro tentou acalmar o filho, mas Gustavo continuou. "Acha que é justo que alguém que nunca fez parte da nossa vida chegue aqui e exija respostas, benefícios? Isso é absurdo." Vitória tentou se controlar, mas as palavras de Gustavo a atingiam como golpes. Ela finalmente ergueu a cabeça e falou com firmeza. "Eu não estou aqui para exigir nada, Gustavo. Só estou em busca da verdade sobre minha própria história, algo que tenho direito de conhecer." Gustavo a encarou com desprezo. "Direito? Você acha que tem algum direito aqui? Você é uma estranha, uma pessoa qualquer que apareceu do nada." Vitória respirou fundo e respondeu. "Você não sabe o que é crescer sem respostas, Gustavo. Não sabe o que é procurar por um passado que nunca pôde viver." Álvaro, que havia se mantido em silêncio até então, interveio, sua voz carregada de cansaço e autoridade. "Basta, Gustavo. Já disse que Vitória tem o direito de saber o que aconteceu. Essa foi uma promessa que fiz a Laura e pretendo cumpri-la." Gustavo, frustrado, desviou o olhar e saiu do escritório, batendo a porta. Vitória percebeu que, por mais que Álvaro a apoiasse, o caminho seria longo e difícil. Ela precisava enfrentar o preconceito e a resistência de Gustavo, mas sentia que já não estava mais sozinha. Quando Gustavo saiu, Álvaro colocou uma das cartas de Laura nas mãos de Vitória. "Leia. Laura queria que você soubesse o quanto você significava para ela", disse ele, com uma voz baixa e emocionada. Vitória leu a carta, onde Laura descrevia a felicidade que sentiu ao conhecer a menina de olhos brilhantes e sorriso encantador, que um dia seria sua filha. "Esse amor não morreu com ela", continuou Álvaro, segurando a mão de Vitória com carinho. Vitória sabia, então, que Laura sempre esteve presente de alguma forma e que agora, através de Álvaro, ela estava finalmente encontrando o caminho de volta para casa. Nos dias que se seguiram, Vitória sentia que cada nova descoberta a aproximava de um passado que sempre lhe fora negado. As cartas de Laura eram agora sua conexão mais forte com aquela história, e cada palavra, cada linha, fazia com que ela sentisse o carinho de uma mãe que nunca conheceu. Ainda assim, o peso da tensão com Gustavo pairava sobre tudo.
A cada passo que dava para entender sua origem, a resistência de Gustavo tornava-se mais evidente e mais agressiva. Ela sabia que não podia desistir, mas o desgaste emocional começava a afetá-la. Vitória decidiu conversar novamente com Álvaro, esperando entender melhor o que Gustavo temia tanto. Naquela noite, ao chegar à mansão, encontrou o patriarca da família à sua espera no salão principal. Álvaro parecia cansado, como se cada revelação sobre o passado o deixasse mais velho e mais vulnerável. Ele a recebeu com um abraço caloroso e a convidou a sentar-se ao lado dele, perto da lareira que lançava sombras suaves pelo salão. Vitória observava o rosto do homem, percebendo que ele também lutava para encontrar um caminho entre o amor e o orgulho que definia a história dos Costa. Vitória, você sabe que Laura a amava como a uma filha, mesmo sem a adoção ter sido finalizada, começou Álvaro com a voz baixa e séria. Mas Gustavo, ele sempre teve medo de perder o controle da família, de ver tudo aquilo que construímos mudar por causa de uma intrusa, como ele disse. Vitória sentiu o peso da palavra e baixou o olhar, refletindo sobre o quanto Gustavo estava disposto a feri-la para preservar a imagem da família. Eu nunca quis me intrometer na vida de vocês. Só busquei entender quem eu sou, disse ela, quase como um desabafo. Álvaro assentiu, compreendendo a sinceridade da jovem. Para Laura, o sangue não era o que definia uma família, continuou ele, pegando uma das cartas de Laura e entregando-a à Vitória. Ela acreditava que o amor era o que nos tornava uma família verdadeira. Vitória leu a carta, onde Laura descrevia seus sonhos de vê-la crescer, de guiá-la e amá-la como a filha que tanto desejara. Sentiu o coração apertado ao ler aquelas palavras, como se Laura estivesse, de alguma forma, ali com ela, transmitindo uma paz que a envolvia e a fortalecia. Sabia que não estava sozinha. Sabia que Laura sempre estivera ao seu lado, mesmo na ausência. Mas enquanto lia, a porta se abriu novamente, revelando Gustavo, que parou ao vê-la com o pai. Ele olhou para a carta nas mãos de Vitória e fez uma careta de desgosto. Isso de novo? Pai, você realmente acha que é justo trazer essa história à tona? Perguntou Gustavo, o tom repleto de raiva e desprezo. Vitória sentiu o peito apertar, mas ergueu a cabeça. Essa história é minha tanto quanto é sua, Gustavo, retrucou com a voz firme. Laura queria que eu soubesse, e eu não vou desistir até entender o que aconteceu. Gustavo bufou, mas Álvaro interveio antes que ele pudesse responder. Gustavo, você precisa parar com isso, disse Álvaro com um tom de cansaço misturado com autoridade. Essa resistência, esse ódio, não nos levará a nada. Eu demorei muito para compreender que você e eu não temos o direito de apagar o que Laura queria construir. Gustavo olhou para o pai com os punhos cerrados e respondeu em um tom baixo, quase um sussurro. Você pode fazer o que quiser, mas eu não vou aceitar isso. E saiu, deixando um rastro de tensão no ar. Vitória sentiu o coração pesado. Sabia que Gustavo jamais a aceitaria. Álvaro tentou aliviar o clima, mas Vitória sabia que aquela tensão não desapareceria tão cedo. A família Costa estava marcada por segredos, por mágoas que Gustavo guardava como uma ferida aberta. Ela percebeu que não bastava apenas conhecer o passado. Teria que enfrentar Gustavo e tudo o que ele representava se quisesse realmente fazer parte daquela história. Vitória, não importa o que ele diga ou faça, o amor de Laura por você é algo que nada pode apagar, e eu estarei aqui para ajudá-la a honrar isso, disse Álvaro, apertando a mão dela. Ao sair da mansão naquela noite, Vitória se sentia mais forte. O apoio de Álvaro era uma âncora, uma lembrança de que havia um propósito naquela busca pela verdade. Ela sabia que o caminho seria longo e doloroso, mas pela primeira vez sentia que podia suportar. Laura, mesmo ausente, parecia guiá-la, sussurrando através das cartas, lembrando-a de que sua existência e seu passado tinham valor. E com Álvaro ao seu lado,
Sabia que poderia enfrentar as ameaças de Gustavo, que parecia determinado a expulsá-la da família. Enquanto caminhava pela rua em direção à sua casa, Vitória fez uma promessa a si mesma. Nunca mais duvidaria de seu direito de estar ali. Gustavo podia resistir e tentar derrubá-la, mas agora ela estava determinada a lutar por seu lugar, não apenas por si, mas pela memória de Laura, que a queria como filha. Vitória olhou para o céu estrelado e respirou fundo, sentindo que a jornada estava apenas começando. No fundo, ela sabia que o passado era uma porta difícil de abrir, mas também era o único caminho para entender quem realmente era. O confronto com Gustavo parecia ter aberto feridas profundas na família Costa, e Vitória sentia que cada vez mais estava sendo envolvida no turbilhão de ressentimentos e segredos daquela casa. Gustavo deixara claro que não aceitaria sua presença, mas Álvaro, por outro lado, estava mais determinado do que nunca a reparar os erros do passado. Com o apoio do pai, Vitória se sentia fortalecida, mas também sabia que o desafio de integrar-se àquela família seria muito maior do que esperava. Ela não queria tomar o lugar de ninguém, apenas descobrir a verdade sobre seu passado. Decidida a continuar, Vitória se reuniu novamente com Álvaro, que começou a lhe contar mais sobre Laura. Ele falou sobre o período de adoção interrompido, as discussões sobre a resistência de Gustavo e como Laura jamais desistiu de pensar nela, mesmo quando a doença avançava. Para Laura, você já era parte da nossa família, disse Álvaro, a voz repleta de saudade. Ela te amava e isso nunca mudou, mesmo com as barreiras que apareceram. Vitória se emocionou com as palavras de Álvaro, sentindo a presença de Laura de forma quase tangível. Enquanto falavam, Gustavo apareceu no escritório, com o rosto sombrio e o olhar fixo em Álvaro. Ainda nisso, pai, disse o tom amargo. Será que não percebe que trazer essa história de volta só nos causa mais dor? Ela é uma intrusa e nada mudará isso. Vitória sentiu um aperto no peito, mas manteve a calma. Gustavo, eu não estou aqui para tirar nada de vocês, respondeu, tentando conter a raiva que crescia. Eu só quero entender quem sou, saber sobre o passado que eu nunca conheci. Gustavo a encarou com um olhar gelado, deixando claro que não se convenceria tão facilmente. Álvaro, percebendo que o filho estava decidido a dificultar a situação, suspirou e se aproximou dele. Gustavo, esse ódio não nos levará a lugar algum, disse ele, a voz firme. Laura sempre quis que nossa família fosse guiada pelo amor e pela aceitação. Se não conseguimos honrar esse desejo, então estamos falhando com ela. Gustavo fechou os punhos, a raiva transparecendo em cada movimento, mas nada disse. Vitória, no entanto, sentiu que aquela guerra estava longe de terminar. Gustavo se afastou, visivelmente incomodado, deixando-os sozinhos novamente. Mais tarde, enquanto Vitória explorava os corredores da mansão, encontrou uma porta entreaberta que dava para um quarto decorado de forma simples, mas acolhedora. Havia livros infantis empilhados em uma prateleira e uma pequena cadeira ao lado de uma janela. Álvaro apareceu e, ao ver Vitória ali, deu um leve sorriso. Esse era o quarto que Laura preparou para você, disse ele, com a voz suave e cheia de nostalgia. Vitória sentiu as lágrimas se acumularem ao imaginar Laura decorando aquele espaço com tanto carinho, preparando-se para receber uma filha que nunca pôde acolher. Ela passava horas aqui, continuou Álvaro, olhando em volta, como se revivesse os momentos passados com Laura. Escolhia cada detalhe com cuidado, imaginando como seria tê-la conosco. Esse quarto sempre ficou fechado depois que ela se foi. Era doloroso demais para mim entrar aqui. Vitória caminhou pelo quarto em silêncio, passando a mão sobre os livros e sentindo a presença de Laura em cada canto. Aquele era o espaço de um sonho interrompido, de uma vida que nunca aconteceu. Ela sabia que o amor de Laura estava ali, em cada detalhe, esperando para ser descoberto. Mas aquele momento de paz foi interrompido por uma mensagem que Vitória recebeu logo em seguida.
Era de um número desconhecido, com uma ameaça clara. Pare de buscar o que não é seu. Volte para o seu lugar, ou sofrerá as consequências. Vitória sentiu um arrepio. Gustavo havia ameaçado confrontá-la diretamente, mas agora as ameaças começavam a vir de forma oculta e covarde. Ela sabia que ele faria de tudo para protegê-la, mas sem revelar o verdadeiro motivo, e não queria envolver Álvaro naquele conflito direto. Estava em um jogo de forças que não podia ignorar. Decidida a não recuar, Vitória mostrou a mensagem a Álvaro, que ficou visivelmente preocupado. Eu nunca quis que isso se tornasse uma batalha, Vitória, disse ele, tentando esconder o medo que sentia pela segurança dela. Mas Gustavo, ele sente que seu lugar na família está ameaçado, mesmo que você nunca tenha tentado tirar nada dele. Vitória percebeu que Gustavo carregava mais que apenas raiva. Havia insegurança e medo de perder o que sempre fora seu. Mas apesar do conflito, Vitória sabia que não desistiria até descobrir toda a verdade. Ao sair da mansão naquela noite, Vitória refletia sobre tudo o que havia descoberto e o que ainda precisava enfrentar. Ela sabia que o caminho era perigoso, mas estava disposta a enfrentar Gustavo e qualquer ameaça para finalmente encontrar seu lugar naquela história. Não estava mais sozinha. Tinha o apoio de Álvaro e a memória de Laura como guia, mas sentia que algo maior estava por vir, algo que mudaria para sempre a dinâmica daquela família. Ela só não sabia se todos estariam preparados para aceitar as consequências. Ao amanhecer do dia seguinte, Vitória já estava decidida. Ela sabia que não podia mais adiar o confronto direto com Gustavo. A cada mensagem ameaçadora e cada palavra de desprezo, ele a desafiava e a forçava a escolher entre a verdade e a desistência. Mas o amor que Laura havia cultivado por ela em segredo, a força de Álvaro e o apoio de Dona Cida, sua mãe adotiva, faziam Vitória lembrar que ela tinha o direito de saber toda a verdade. Com coragem renovada, decidiu ir à mansão dos Costa mais uma vez. Ao chegar, encontrou Álvaro no escritório, que a recebeu com um olhar preocupado, como se soubesse que algo decisivo estava prestes a acontecer. Vitória se sentou diante dele, respirou fundo e começou a contar sobre as mensagens ameaçadoras e as tentativas de Gustavo de intimidá-la. Ele está tentando me assustar, mas eu não vou desistir, Álvaro, disse ela firme. O rosto de Álvaro endureceu. E ele percebeu que o conflito entre os filhos, um biológico e outro de coração, estava se tornando insustentável. Álvaro assentiu lentamente, sabendo que precisava agir para proteger Vitória e restaurar a paz na família. Gustavo tem que entender que você não está aqui para tomar nada dele, disse ele com a voz embargada. Laura queria que você fizesse parte da nossa vida, e eu também quero isso. Vitória sentiu a gratidão aquecer seu coração ao ouvir isso, mas ainda sabia que o embate com Gustavo seria inevitável. Álvaro se levantou, decidido a pôr um fim ao conflito. Chamou Gustavo ao escritório, onde ele entrou visivelmente desconfortável. O ambiente ficou pesado assim que Gustavo se aproximou, lançando a Vitória um olhar de pura desconfiança. É isso então? Vocês realmente pretendem mantê-la aqui apesar de tudo? Ele perguntou, a voz cheia de rancor. Álvaro respirou fundo e respondeu com firmeza. Sim, Gustavo. Ela tem o direito de conhecer sua história. É o que sua mãe teria desejado. Gustavo soltou uma risada amarga, balançando a cabeça. Vocês estão perdendo a cabeça. Essa história dela está ameaçando nossa família e a memória da minha mãe. Vitória, que havia permanecido em silêncio até então, não conseguiu mais se conter. A memória de sua mãe está em cada palavra das cartas que ela me deixou, em cada sonho que ela teve de me trazer para essa casa, disse, encarando Gustavo com firmeza. Eu não estou aqui para destruir nada. Só quero entender por que me senti perdida toda a vida, porque nunca soube sobre o amor que ela tinha por mim. Gustavo, tomado de raiva, começou a andar de um lado para o outro, os olhos inquietos e a respiração pesada. Álvaro o observava com tristeza.
Ele sabia que Gustavo, no fundo, não era um homem mau, mas alguém incapaz de lidar com a própria insegurança. Gustavo, você sempre foi minha prioridade. Sempre teve tudo o que precisou. O amor de Laura por Vitória nunca diminuiu o amor que ela tinha por você e nunca foi sobre tirar algo de você, disse Álvaro, tentando alcançar o coração do filho. Mas Gustavo permanecia irredutível. Ele via em Vitória um símbolo de tudo que ameaçava a tradição e o orgulho dos Costa, e recusava-se a deixar isso passar. Quando Gustavo finalmente se acalmou, Vitória se aproximou dele. Sei que você me vê como uma intrusa, Gustavo, mas não precisa ser assim. Laura tinha espaço no coração para nós dois, e o que estou tentando fazer aqui é honrar a vontade dela, assim como você faria, disse ela com a voz suave, mas determinada. Gustavo a olhou, e pela primeira vez, sua expressão parecia menos dura, quase vulnerável. Eu nunca quis isso. Nunca quis dividir minha mãe com ninguém, especialmente com alguém que não faz parte deste mundo, confessou ele, a voz carregada de dor. Vitória sentiu o peso daquela revelação. Gustavo era, acima de tudo, um homem com medo de perder a posição e o amor que sempre tivera como garantidos. Mas agora era o momento de escolher entre o orgulho e a possibilidade de um recomeço. Não estou aqui para dividir nada, Gustavo, respondeu Vitória com calma. Estou aqui para aprender, para entender de onde vim, e se você me der a chance, talvez possamos construir algo juntos, algo que Laura teria desejado. As palavras de Vitória o fizeram hesitar. Pela primeira vez, Gustavo parecia tocado, como se finalmente compreendesse que havia um caminho possível, ainda que difícil. Após longos minutos de silêncio, Gustavo suspirou, como se estivesse deixando uma carga imensa sair de seus ombros. Ele estendeu a mão para Vitória, o gesto trêmulo, e murmurou: Eu talvez não entenda tudo agora, mas aceito tentar. Vitória aceitou a mão dele, um sorriso discreto em seu rosto. Ela sabia que aquilo era apenas o começo de uma nova relação, mas o primeiro passo fora dado. Álvaro observava a cena com lágrimas nos olhos, emocionado ao ver os filhos, por fim, abrindo espaço para um entendimento mútuo. Com o gesto de Gustavo, algo novo e frágil se instalou na família Costa. Vitória sabia que ainda enfrentaria a resistência dele em muitos momentos, mas aquele aperto de mão foi um começo, uma pequena abertura em um muro que Gustavo construíra durante anos. Ela sentia que havia alcançado uma parte do coração dele, e isso a enchia de esperança. O caminho não seria fácil, mas agora tinha mais certeza de que queria estar ali, de que Laura a queria ali. No dia seguinte, Vitória recebeu um convite de Álvaro para um almoço com ele e Gustavo. Embora estivesse ansiosa, sabia que era um sinal importante. Uma tentativa de estabelecer uma nova base para a relação entre eles. Ao chegar à mesa, Gustavo a cumprimentou com um aceno de cabeça, ainda mantendo certa distância emocional, mas não tão ríspido como antes. A tensão estava presente, mas Álvaro conduziu a conversa de maneira tranquila, contando histórias de infância e memórias com Laura, tentando trazer um clima mais leve e acolhedor. Álvaro, então, compartilhou um segredo que ele e Laura haviam mantido até então. Pouco antes de conhecer Vitória no orfanato, Laura havia perdido um bebê. Era essa dor que a levou a procurar o orfanato, a buscar um novo caminho para o amor que ela queria tanto compartilhar. Quando ela viu você, foi como se tivesse reencontrado uma parte do que perdeu, explicou Álvaro, os olhos cheios de lembranças. Gustavo, ao ouvir isso, ficou em silêncio. Talvez pela primeira vez compreendeu a profundidade do amor de Laura por Vitória e a razão pela qual seu pai estava tão decidido a honrar a memória da esposa. Vitória absorvia cada palavra, sentindo que finalmente entendia o quadro completo. A dor de Laura, o amor contido, a busca desesperada por algo ou alguém que preenchesse o vazio deixado pela perda. Era uma história de luto, mas também de amor e esperança. A lembrança de Laura estava impregnada naquela casa.
nas palavras de Álvaro e, de alguma forma, na decisão de Gustavo de abrir espaço para Vitória. Ela realmente queria que você fosse nossa, disse Álvaro, a voz carregada de emoção. Gustavo, ainda calado, olhou para a mesa e depois para Vitória. Eu nunca entendi isso antes. Eu via você como uma ameaça, alguém que estava tentando tomar o que era meu, confessou ele com a voz baixa. Vitória o encarou, e seus olhos refletiam uma compreensão que ele não esperava. Eu nunca quis tirar nada de você, Gustavo. Só queria entender de onde vim, encontrar um pedaço da minha história. E isso, eu percebo agora, é algo que nós dois temos em comum. Somos parte de algo maior, algo que Laura começou, respondeu ela com suavidade. Álvaro sorriu, sentindo o peso de anos de silêncio e arrependimento finalmente se dissipar. Era como se, naquele momento, o sonho que Laura sempre tivera, de uma família unida pelo amor e pela compreensão, estivesse começando a se realizar. Vocês dois são a prova de que Laura sempre esteve certa, disse ele emocionado, que o amor pode superar o sangue, o tempo e até a morte. Vocês são a continuação do que ela começou. Gustavo e Vitória trocaram um olhar de compreensão. Ainda havia feridas a serem curadas, mas ambos estavam dispostos a tentar. Após o almoço, Gustavo sugeriu a Vitória que eles visitassem juntos o orfanato onde ela passara a infância, como uma forma de entender melhor o passado que tantos dividira. Vitória aceitou o convite, emocionada com a atitude dele. Ao chegarem ao orfanato, ela sentiu uma avalanche de lembranças. Os corredores onde corria, as camas alinhadas e as cuidadoras que tentavam preencher o vazio de lares ausentes. Para Gustavo, era a primeira vez que via o mundo de Vitória de perto, e ele percebeu o quanto ela fora forte para sobreviver em meio a tantas incertezas. Enquanto caminhavam pelo orfanato, Gustavo parecia cada vez mais absorvido, tocado pelas histórias de infância de Vitória. Ela contou sobre noites em que sonhava com uma família que nunca veio, sobre o carinho que buscava nas cuidadoras e nas outras crianças. Gustavo ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe com um misto de culpa e admiração. Pela primeira vez, ele começava a ver Vitória não como uma estranha, mas como alguém que, apesar de tudo, fazia parte de sua história. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil, murmurou ele, mais para si do que para ela. Quando finalmente deixaram o orfanato, Gustavo olhou para Vitória com um respeito que antes não existia. Eu sei que ainda temos muito a superar, disse ele com um tom sincero, mas eu quero que você saiba que eu aceito que faça parte da nossa família e vou tentar ser o irmão que Laura imaginou para você. Vitória sorriu, emocionada, sentindo que aquele era o início de um novo capítulo, não apenas para ela, mas para toda a família Costa. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente acolhida e sabia que o legado de Laura havia sido finalmente honrado. O tempo passou e, aos poucos, uma nova dinâmica foi surgindo na família Costa. Vitória e Gustavo ainda tinham diferenças, mas algo mais forte os unia agora: o desejo de honrar Laura e o amor que ela sonhou para eles. A presença de Vitória trouxe ao lar uma renovação que ninguém imaginava ser possível. Era como se cada conversa, cada gesto, ajudasse a fechar as antigas feridas, criando espaço para algo novo e mais profundo. Álvaro, por sua vez, era o mais feliz de todos. Vê-los juntos, superando as barreiras que antes pareciam intransponíveis, fazia seu coração transbordar de gratidão. Ele organizou uma pequena cerimônia, uma homenagem a Laura, que também marcaria oficialmente a inclusão de Vitória na família. Para Álvaro, aquele momento era o fechamento de um ciclo doloroso e o início de uma nova história. Ele convidou apenas os amigos mais próximos e alguns parentes que conheciam o desejo de Laura e que entendiam o significado daquilo. Na tarde da cerimônia, a mansão parecia mais viva do que nunca. Os convidados se acomodaram no jardim, onde Álvaro montou uma pequena mesa com uma foto de Laura ao centro, cercada de flores que ela amava.
Gustavo e Vitória estavam ao lado dele, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Gustavo sentia-se finalmente em paz com a decisão de seu pai. Vitória, por outro lado, sentia uma mistura de emoção e gratidão ao ver-se acolhida naquele espaço, que antes parecia tão distante de sua realidade. Ela sabia que aquele era o início de um vínculo verdadeiro. Quando todos estavam reunidos, Álvaro deu início à cerimônia com uma fala emocionada. Hoje, celebramos a vida de Laura, sua generosidade e a capacidade que ela sempre teve de amar e acolher. Esta é uma homenagem ao amor dela, que agora vive entre nós, nos unindo como família. Álvaro colocou a mão no ombro de Vitória e, com a voz embargada, completou: Vitória, hoje você é oficialmente uma Costa. E Laura teria se orgulhado em chamá-la de filha. Vitória sentiu as lágrimas brotarem nos olhos e segurou a mão de Álvaro, retribuindo o carinho que ele agora lhe dava como um verdadeiro pai. Após as palavras de Álvaro, Gustavo se aproximou de Vitória e, em um gesto que ninguém esperava, abraçou-a. Foi um abraço hesitante, mas genuíno, carregado de uma sinceridade que ele até então guardava só para si. Sei que demorei para entender o que tudo isso significava, disse ele, em um tom baixo que apenas ela pôde ouvir. Mas agora eu aceito, Vitória, e quero que saiba que tem em mim um irmão. Vitória correspondeu ao abraço, sentindo-se verdadeiramente parte da família pela primeira vez. Aquele gesto simbolizava uma reconciliação não só com ela, mas com o legado de Laura. Ao final da cerimônia, Álvaro entregou a Vitória um colar que havia pertencido a Laura. Era o mesmo pingente em forma de coração que ela vira em fotos antigas e que sempre sentiu ter um significado especial. Laura pediu que você ficasse com isso, disse ele, com um sorriso nostálgico. Ela dizia que o amor dela estava aqui e que sempre protegeria quem o usasse. Vitória colocou o colar ao redor do pescoço, sentindo-se protegida e conectada a Laura de uma forma que nunca havia experimentado. Era como se, de alguma forma, ela estivesse ali com eles. Após o evento, Gustavo convidou Vitória para uma caminhada pelo jardim. Eles ainda tinham muito a aprender um sobre o outro, mas, naquele momento, a relação de ambos já havia evoluído de uma maneira que nenhum deles esperava. Sei que ainda temos um longo caminho, ele começou, mas quero que saiba que estou disposto a ser o irmão que Laura sonhou para você. Vitória sorriu, sentindo-se aceita e amada, com a certeza de que aquele novo vínculo, embora recente, era forte e verdadeiro. Nos dias que se seguiram, Vitória e Gustavo começaram a trabalhar juntos no projeto social que ela e Álvaro haviam iniciado em homenagem a Laura. O projeto ganhou vida, ajudando crianças em situação de vulnerabilidade a encontrar oportunidades e a receber apoio. Para Gustavo, o projeto era uma forma de se redimir, e para Vitória era uma maneira de transformar o próprio passado em esperança para os outros. Juntos, eles levavam adiante o legado de Laura, unindo-se em um propósito maior que eles mesmos. Ao final do primeiro ano do projeto, Vitória, Gustavo e Álvaro organizaram uma comemoração para todas as crianças e famílias que haviam ajudado. Observando a felicidade nos rostos das crianças, Vitória sentiu que, finalmente, havia encontrado seu lugar. Agora era uma Costa de corpo e alma. Não apenas pelo sobrenome, mas pelo amor, pela aceitação e pelo propósito que compartilhava com sua nova família. Enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu, ela olhou para Álvaro e Gustavo com o coração cheio de paz e gratidão, sabendo que juntos haviam finalmente encontrado a redenção e o renascimento que tanto buscavam. Vitória, agora oficialmente parte da família Costa, continuou seu trabalho no projeto social, honrando Laura e transformando sua dor em força e propósito. Gustavo a apoiava cada vez mais, e Álvaro, em paz, sabia que cumprira a promessa que fizera a Laura. A família, apesar das diferenças e das feridas, estava finalmente completa.